Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 36 a 10, versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 11º domingo do tempo comum. Faremos uma caminhada de 33 ou 34 semanas, até chegar a 26 de dezembro de novembro, quando teremos a festa de Cristo Rei. O tempo comum é o tempo da vida adulta de Jesus, da sua missão. Por isso, Jesus não vai realizar a sua missão sozinho, como nenhum de nós devemos fazer nada sozinho. Então, Jesus convoca aqui o número dos 12, dos discípulos primeiros que vão lhe ajudar na missão. Por que Jesus convoca? Os versículos iniciais já colocam. Aquele povo parecia ovelha sem pastor. Ou seja, Jesus convoca pessoas por conta de uma necessidade. Qual comunidade não tem necessidade de operários para a sua messe, que precisam de catequistas, que precisam de lideranças, das pastorais, pastoral que cuide da criança, pastoral que cuide da pessoa idosa, pastoral que cuide da juventude, pastoral que cuide da família, as pastorais sociais que fomentam a organização comunitária, social no nosso meio e tantas outras, assim como os ministérios. Palavra, Eucaristia, catequistas e assim por diante. Então, é verdade que a messe é extremamente grande, os operários são poucos e às vezes termina realmente a missão sendo uma cruz pesada por falta de operários. Jesus nos chama pelo nome, como também chamou a estes discípulos. Você se sente chamado ou você não se sente chamado? E por que você não se sente chamado? Por que você acha que você não é ou não tem condições de ser um evangelizador dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja? E será que nós não nos tornamos portadores de tantas outras más notícias, quando que nós deveríamos ser instrumento das melhores e boas notícias, que é nos ocupar com a missão de Jesus? E aqui existe uma realidade que precisa ser transformada, ressuscitar vidas, devolver alegria às pessoas, dignidade às pessoas, curar pessoas. Esse é o poder da missão, por isso a missão é de todos nós, porque a missão é de Deus. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.